Deltamar, a mesma pergunta. Paulo era um profeta ou era um simples apóstolo, apóstolo Deltamar? 2 minutos para a sua resposta, apóstolo Deltamar. Sim, vou responder de forma simples, porque eu quero responder as questões do senhor Davi. Eu não esqueci de Lucas 16:16, senhor Davi. Eu não esqueci, está tudo anotado aqui. Vou responder ponto a ponto. Fique tranquilo. Mas com respeito à pergunta do irmão Kleber, se Paulo era um profeta ou um apóstolo, Paulo era um profeta mensageiro, o infalível profeta de Deus no seu tempo. Quero frisar isso aqui. Paulo era um profeta mensageiro, assim como Jesus, assim como Moisés, assim como Isaías, assim como Jeremias, o infalível profeta de Deus no seu tempo, a ponto de escrever Gálatas 1:8, para dizer que se qualquer homem sobre a terra, ou até mesmo anjo do céu, pregasse diferente do que ele já tinha pregado, ou além do que ele já tinha pregado, que fosse maldito. Para você ver. O infalível profeta de Deus escreveu 14 cartas que hoje o seu Davi cita aqui. Se eu perguntasse a ele, não é uma pergunta retórica. Se eu perguntar a ele, onde é que está escrito que Paulo era um profeta por exortação? Onde é que Paulo disse isso? Nós não teremos resposta. Mas onde ele arrumou esse termo? Eu não sei. Talvez na teologia, talvez na filosofia, ou uma interpretação da fala de Paulo. Mas, resumindo, concluindo a pergunta do irmão, a resposta para a pergunta do irmão, sim, Paulo era um profeta mensageiro, assim como Cacô Felipe. Obrigado. Ok, apóstolo Deltamar, então muito obrigado pela sua resposta. O senhor Davi vai ter 2 minutos para fazer uma pergunta para o apóstolo Deltamar, neste momento. 2 minutos para o senhor fazer uma pergunta ao apóstolo Deltamar, senhor Davi, neste momento. Vou fazer a seguinte pergunta. Qual a sua formação? A primeira pergunta. Como temos 2 minutos, é sequencial, né? Qual a sua formação? Segunda pergunta, quem te comissionou apóstolo? Hã? Terceira pergunta, como que você sabe, como que você acredita que o profeta é profeta? Ele tem alguma carteirinha, teve algum registro lá, apareceu lá o ISO 9002, falou, não, isso aqui é profeta. Se você acredita nele como profeta, então você acredita também em Ellen White como profetiza? Ou você tem um profeta de estimação? Não, esse aqui é o meu profeta, eu fui com a cara dele, então esse aqui vai ser o meu profeta. Aquele ali não é meu profeta, eu não gosto dele, eu gosto desse aqui. Então, o que te comissionou? Você tem a seguinte pergunta. Você precisa de outro homem para te guiar a Jesus? Você não acha Jesus suficiente para te ajudar? Quer dizer, então, que você considera que aquilo que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ué, aí apareceu um profeta aí? Ninguém vai ao Pai. Ô, Jesus, está mentindo, pô? Ninguém vai ao Pai senão por mim? Ah, não, mas tem um profetinha aí que ele é tipo uma roleta, é um intermediário. É isso. Quer dizer, então, que Jesus está errado na hora que ele fala que é só por quem? Só por ele? Responde essa, campeão. Você vai desacreditar Jesus? Ok, obrigado, senhor Davi. 7 minutos para a sua resposta, apóstolo Deltamar. 7 minutos para a sua réplica neste momento. Ok, muito obrigado. Vou responder todas as perguntas do senhor, que ele fez várias perguntas, né? O normal seria uma pergunta principal para mim responder. Mas ele perguntou qual é a minha formação. Se ele estiver perguntando qual é a minha formação teológica, não tenho nenhuma. Acadêmica, não tenho nenhuma. Se ele estiver perguntando qual é a minha formação escolar, também não tenho nenhuma. Então, a resposta é não tenho nenhuma formação. A outra pergunta é quem me estabeleceu apóstolo? Foi o profeta Cacô Felipe. Ele é o único hoje que pode estabelecer um apóstolo, um evangelista, um profeta de igreja, um doutor e assim por diante. Bem, com respeito a ele dizer se eu preciso de um homem para me guiar, a resposta é que sim.
todos os filhos de Deus precisam de um homem para guiá-los. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel. E mesmo após Jesus Cristo ter vindo e morrido na cruz, e mesmo após o Espírito Santo ter descido em Atos capítulo 2, o Cornélio recebeu a visitação de um anjo e disse: Cornélio, as coisas que você tem feito é bom, está em memória diante de Deus, mas para a salvação deve chamar Pedro. É Pedro quem vai vir dizer o que você tem que fazer. E o carcereiro de Filipós precisava de Paulo, e era Paulo quem ensinava, quem guiava os filhos de Deus no seu tempo. Com respeito ao último questionamento dele, que ele disse, que Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, parece que ele havia me dito que leu a Bíblia 16 vezes, mas esse versículo que o senhor recitou aqui, o senhor citou errado. Não é ninguém vai ao Pai, mas Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem, não é vai, como se o Pai estivesse em algum lugar. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque o Pai está nele. Neste caso, o senhor tem sua Bíblia aí, o senhor pode ler e veja se está correta a maneira que o senhor citou. Não é vai ao Pai. Bem, eu gostaria, já que eu respondi as questões aqui do seu Davi, eu queria voltar lá atrás, porque ele disse que eu não falei sobre os pontos iniciais dele. Bem, ele disse que nos últimos dias levantariam falsos profetas, e aí nós temos o texto que ele citou, Mateus 24, 24. Mas será que na Bíblia do seu Davi só tem Mateus 24, 24? Antes de ler Mateus 24, 24, antes de escrever Mateus 24, 24, existe Mateus capítulo 23. E no capítulo 23, o mesmo Jesus que fala em Mateus 24, 24, falou em Mateus capítulo 23, versículos 34, 35, dizendo, enviarei-vos profetas, eis que envio-vos profetas, e vocês matarão alguns, perseguirão outros, apedrejarão outros. O mesmo Jesus, seu Davi, que fala lá em Mateus 24, 24, dos falsos cristos e dos falsos profetas, também disse em Lucas 11, 49, enviarei-vos profetas. Jesus Cristo envia os seus verdadeiros profetas. Agora, Satanás envia os seus falsos profetas de acordo com Mateus 24, 24. Eu queria que o seu Davi estivesse aqui, porque eu vou fazer perguntas a ele. Ok? E o seu Davi também disse que não existe mais profeta. Não existe mais profeta. Se eu perguntar a ele, onde é que está na Bíblia o versículo que diz que não há mais profeta, ele vai puxar Mateus 11 e Lucas 16, 16, para mostrar que não há mais profeta. No entanto, ele diz que há falsos profetas sobre a terra. João Batista foi o último profeta. Ele queria que eu falasse sobre isso. Mas eu queria perguntar ao seu Davi, João Batista foi um profeta da lei ou da graça? João Batista foi um da lei ou da graça? Sim, ele era um profeta da lei ou da graça? Da lei. Da lei. E na graça não houve profetas? Não. Não houve profeta. Jesus não era um profeta? Jesus não era um profeta? Mas não na função de exortar. Não. A pergunta é, Jesus era um profeta? Porque o senhor afirmou aqui que João Batista era o último profeta. A lei e os profetas duraram até João. O senhor repetiu quase 10 vezes. E Jesus não era um profeta? Não. Não é. O que significa a palavra profeta, senhor Davi? Que traz exortação ou julgamento. Negativo. Profeta, no original hebraico, é Nabi. Nabi é porta-voz. Profeta é porta-voz. Jesus não era o porta-voz? Ele não era o próprio Deus? Você não acabou de falar? Sim, o próprio Deus. Mesmo? Ele era porta-voz, não era? Dele mesmo? Senhor Davi, então eu queria que o senhor confirmasse aqui, se Jesus era um profeta ou não. Não. Não era um profeta. Bem, não. Mateus capítulo 13, versículo 57, diz que Jesus era um profeta. Sua Bíblia está aí, o senhor pode ler. Mateus capítulo 14, versículo 5, diz que Jesus era um profeta. Mateus 21, versículo 11, diz que Jesus era um profeta. Mateus 21, versículo 46, diz que Jesus era um profeta. Lucas 7, versículo 16, lá diz que Jesus era um profeta. Lucas 24, 19, lá diz que ele era um profeta. Os discípulos a caminho de Emaús, quando foram falar com Jesus, disseram, Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras na palavra de Deus. Varão o quê? Varão profeta. Lucas 24, versículo 19. João capítulo 4, versículo 19. A mulher samaritana o reconhece como um profeta. João 7, 40. Diz que Jesus era um profeta. João 6, 14. Diz que Jesus era um profeta, um grande profeta. João 9, 17. Diz que ele era profeta. Atos 3, 22. E Atos 7, 37. E Deuteronômio 18, 18 diz que Jesus era um profeta.
Deuteronômio 18, 18, Moisés disse: o Senhor Deus levantará dentre vós, dentre o povo de Israel, um profeta semelhante a mim. E isso está confirmado pelos apóstolos em Atos capítulo 3, versículo 22 e Atos capítulo 7. Jesus era o profeta de qual falou Moisés em Deuteronômio 18, 18. Mas o Senhor está aqui para dizer que João Batista foi o último profeta. E Jesus, ele mesmo, quando ia falar dele, dizia: quando o Filho do Homem for, quando o Filho do Homem vir, quando o Filho do Homem for visto, Senhor Davi, Filho do Homem nas Escrituras significa o quê? Humano. Filho do Homem nas Escrituras é um profeta. Filho do homem não é criança, filho é do homem, quando Deus falava com o profeta Ezequiel, e tu, filho do homem, levanta-te. O mesmo para Daniel. Deus chama os seus profetas também de filho do homem. Jesus chamava a si mesmo de filho do homem. E eu quero ainda voltar lá no que o senhor disse sobre apóstolos. Os discípulos de Cacô Filipe não têm medo de perguntas, senhor Davi. O senhor disse que João Batista era o último profeta. Mas, Mateus capítulo 23, eu disse aí, Jesus diz: eis que envio-vos profetas. Lucas 11, 49, Jesus diz: enviarei-vos profetas. E em Mateus 10, 41, Jesus Cristo diz: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Obrigado, apóstolo Tamar. Seu tempo está acabado. Só um momento, senhor Davi. Só um momento, senhor Davi. O senhor vai ter direito de responder neste momento também. Deve ter, vamos ter paciência um com o outro e devemos responder as questões diretas, ok? E não atrapalhar um tempo do outro para não haver erros aqui, ok? Então, senhor Davi, o senhor está com o seu tempo agora, nesse momento, para a sua réplica de 7 minutos nesse momento. E sinta-se à vontade. Por favor, me cite o texto que você falou, que Jesus ia mandar profetas, por favor. Por favor, o texto que você fala... Eu citei Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, Lucas 11, 49, Mateus 10, 41. Espera aí. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Gente, é o seguinte. Eu estou lendo aqui Mateus capítulo 23, versículo 33, que ele citou. Jesus, ele está... 34, senhor Davi, ele citou o 34, Mateus 34, 23, 34, senhor Davi. O senhor está lendo, acho que está errado. Mateus 23, estou no 24. Mateus 23, versículo 33 e 34. Jesus, ele está citando ali uma passagem bíblica. Ele está citando, olha, está escrito. Por isso que na Bíblia está em reticências. Por isso que a pessoa precisa ter uma formação, uma certa formação para poder interpretar o que está escrito. Existem reticências. Quer dizer que ele está citando uma outra passagem bíblica. Ele está citando o Velho Testamento. Jesus, ele diz assim: serpentes, descendência de víboras, eis que mandei para vós profetas e sábios e instrutores públicos. Alguns deles matais e outros deles açoitais nas sinagogas e dentro da cidade. Jesus, ele está citando o Velho Testamento, porque os religiosos não escutaram esse. Eles mataram. Não está falando uma coisa futura, ele está falando o passado. Tanto é que está aqui, está em reticências. Eu não cito, eu mostro. Ele está citando algo lá do passado. Vocês, religiosos, não escutaram os profetas. E agora não vão escutar o Filho de Deus. O que aconteceu com Jesus? Mataram. Da mesma forma que mataram os... Eu não preciso nem responder. A sua própria consciência responde. Mataram Jesus da mesma forma que mataram os profetas. Aqui, maravilha. Todos os textos que ele citou, eu até fiquei admirado quando ele citou. Falei, ué, Jesus vai mandar profeta de novo? Ué, está lá na Bíblia que ele já mandou? Será que a Bíblia, gente, tem uma sequência cronológica óbvia? Então, Deus comissionou os hebreus
que depois eles se tornaram judeus e israelitas, tem muita gente que não sabe a diferença. E aí Deus ele falou assim, eu vou preparar vocês para a vinda do meu filho. Quem que ele mandou? Os profetas, para ir ajustando o caminho. Tanto é que João, ele fala assim, eu sou a voz que clama... Eu não preciso nem responder, a sua própria consciência responde. Eu sou a voz que clama no ermo, para preparar o caminho para Jesus. Agora vem um comedor de feijão, igual eu e você, e fala que é profeta, que ainda usando textos bíblicos fora da sua ordem cronológica, para querer defender um homem como eu e você. Pô, gente, por favor, que inocência é essa? Que inocência é essa de vocês? Isso chega a ser ingenuidade. Ó, tá aqui, ó, leiam. Jesus mostrando para os religiosos, olha, eu mandei profeta para vocês mataram. E não vai ser diferente comigo. Não foi no que deu? Não mataram Jesus também? Pois é, né? Engraçado que eu não preciso sequer falar que a própria consciência, que o próprio Espírito Santo fala com vocês. Então, quando uma pessoa se diz profeta, o que ele é? Olha lá, a própria consciência da pessoa, um falso profeta. E agora eu gostaria muito de saber desse senhor, pois se ele não teve uma relação direta com Jesus, se ele teve, nossa, vamos fazer aí todo um documento, vamos levar para os órgãos. Porque Jesus, ele disse que ele ia ao Pai e só na volta. Se ele teve uma relação com Jesus novamente, incrível, porque apóstolo são só aqueles que tiveram uma relação direta com... Olha o Espírito falando com você, o Espírito Santo falando com você, com Jesus Cristo. Como é bom, né? Aí, ó, por isso que é importante. Quando ele falou ali, eu fiquei, caramba, onde será que é? Aí eu fui ler, fiz questão de ler. Tá aqui, ó, tô com a Bíblia na mão. E convido cada um de vocês a ler, eu não fujo. Tô aqui, ó. Leia, se não é isso que eu estou falando. Diga se eu não estou falando a verdade. Gente, ninguém precisa de um comedor de feijão igual nós, se dizendo profeta ou apóstolo, para intermediar. Jesus, ele já deu a resposta clara lá em Mateus. Todo aquele que quiser conversar com o Pai, entra no teu quarto interior, fechando a porta atrás de si, conversa com teu Pai em segredo. Ok? É uma relação, porque Jesus, ele abriu a porta direta. Lembra que rasgou a cortina do Santo e do Santíssimo? Hã? Lembra? Vamos costurar de novo a cortina lá? Jesus abriu a porta, tudo morreu ali com ele na cruz. Nós não precisamos mais de animais para nos interceder. Carneiro, o sacrifício de Jesus é perfeito. Não, mas vai aparecer um profeta aí que vai nos intermediar. Gente, a sua própria consciência de vocês já estão respondendo, né? Tá vendo como que o Espírito Santo, ele trabalha? Tem coisas que eu nem preciso falar. A sua própria consciência responde. Você quer ver? Todos profetizaram até... Tá lá. Eu não preciso responder. Tá bom? Tá aí. Pode falar. Obrigado, senhor Davi. 5 minutos, o apóstolo Deltamar, para a sua tréplica nesse momento. Sim, muito obrigado. Então, já que o seu Davi nos convidou para ler Mateus 23, 34, 35, e ele disse que não foge, bem, vamos ler então o que diz Mateus 23, 34, 35. O seu Davi pode acompanhar aí. E todos os que estão em casa vão acompanhar. Mateus capítulo 23, versículo 34, 35 diz: portanto, eis que eu, é pronome pessoal, é Jesus. Portanto, eis que eu envio-vos profetas, sábios e escribas, e os matarão. Senhor Davi, a palavra matarão está no passado, é? E os crucificarão. Senhor Davi, a palavra crucificarão está no passado também? E chicotearão. A palavra chicotearão também é passado, senhor Davi? O senhor nos convidou para ler. Porque se eu estou no caminho errado, como o senhor disse no começo,
e quer me trazer para a verdade, para o caminho certo, o Senhor quer me libertar? Quero que o Senhor me ajude. Mateus capítulo 23, versículo 34, versículo 35. Portanto, é Jesus dizendo, portanto, eis que eu envio-vos profetas, sábios e escribas, e os matarão, e os crucificarão, e chicotearão nas vossas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade, de modo que venham sobre vocês todo o sangue dos justos vertidos na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que mataram entre o templo e o altar. Essas expressões aí, eu, Jesus, presente, crucificarão, matarão, açoitarão, perseguirão, é passado, senhor Davi? Eu quero que ele responda se é passado. Senhor Davi, eu quero que o senhor responda se é passado. O senhor não sabe o que é reticências, não? Senhor Davi, eu quero que o senhor responda se essas palavras são passadas. Matarão, amigo, crucificarão, perseguirão. Ele não está respondendo, ele está Ele não vai responder, irmão Cléber, mas vamos adiante. Jesus disse... O senhor só responde sim ou não, senhor Davi? Não, não está, não. Eu li, vou deixar as pessoas examinar. Assim como Lucas 11:49, ele diz, enviarei-vos. Isso é passado? Enviarei-vos, profetas. Oh, senhor Davi, o senhor está diante do discípulo de Jacob Filipe. Mateus 10:41. Jesus diz, aquele que recebe, é tempo presente lá, não é aquele que recebeu, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe, é presente também, recebe galardão de profeta é a salvação. Se galardão de profeta é a salvação, quem é o profeta de Deus hoje para nós recebermos? Os filhos de Deus receberam Noé no tempo do dilúvio, eles foram salvos. Os filhos de Deus receberam Moisés no tempo do Egito, eles foram salvos. Os filhos de Deus receberam Jeremias, receberam Isaías. Os filhos de Deus no tempo de Acabe receberam Elias, foram salvos. Os filhos de Deus no ano 33 receberam Jesus, foram salvos. Os filhos de Deus do tempo de Paulo, como o Cornélio, receberam Pedro e foram salvos. Felipe Melanchthon recebeu Martim Lutero e foi salvo. Orno Neville recebeu William Branham e foi salvo. Mas vamos lá, vamos agora ao ponto aqui que o senhor diz. O plano de Deus, qual é o plano de Deus, senhor Davi? O plano de Deus é enviar filósofos? Este é o plano de Deus para os homens na Terra? É assim que Deus salva a humanidade? O plano de Deus para a humanidade é enviar historiador? O plano de Deus para a humanidade é enviar teólogos e sacerdotes? Para começar, os sacerdotes nem estavam no plano de Deus. Assim como Deus não queria Eva, porque Deus sabia, que no dia que ele desse a Eva para Adão, a humanidade cairia na desgraça. Sim, a Eva levou a humanidade à decepção. É por isso que Deus não queria Eva. Quando Deus foi criar os animais, Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea, Deus os criou, Deus os fez. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus fez o homem sozinho. Por quê? Porque Deus sabia que aquela Eva levaria a humanidade à decepção. Quando o povo de Israel queria um rei, Deus não queria um rei, porque Deus sabia que os reis de Israel levariam o povo de Israel para longe de Deus. E Deus não queria um sacerdote. E você vê lá, em Êxodo, quando Deus aparece a Moisés lá na sarça ardente, e Moisés estava a se queixar que ele não dava conta, que ele não sabia, que ele era incapaz, e diz que Deus irou-se contra Moisés, e disse, aí vem Arão teu irmão, mas Deus já sabia que o Arão levaria o povo a adorar o bezerro de ouro. Deus não queria o sacerdócio, senhor Davi, mas quando o senhor diz plano de salvação, o plano de salvação, Deus envia um profeta, e dá a esse profeta uma revelação, uma mensagem. A mensagem desse profeta é colocada em livros. Moisés colocou a sua mensagem, a sua revelação em 5 livros. Jeremias colocou a sua mensagem em 1 livro. Jesus de Nazaré foi colocada a sua mensagem em 4 livros. Paulo colocou a sua mensagem em 14 cartas. Todo profeta mensageiro recebe de Deus uma mensagem. Aqui tem Jacob Filipe, que recebeu de Deus uma mensagem para todos os habitantes da terra. Obrigado, apóstolo Deltamar, pela sua resposta. O apóstolo Deltamar agora tem direito de fazer a pergunta ao seu Davi. E tem 2 minutos, apóstolo Deltamar, para fazer a sua pergunta ao senhor Davi, neste momento. Sim, a primeira pergunta que eu tinha feito ao senhor Davi, esperava que ele tivesse respondido. Como que o homem conhece Deus? Ele não respondeu, mas eu vou responder. Se tiver tempo, eu vou responder. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor Davi é como que um homem pode fazer uma obra para Deus? Ele disse muito bem aqui, senhor Davi, agora eu quero falar diretamente ao senhor e dizer que o senhor está melhor do que os pagãos que estão dentro das igrejas, mas
O senhor não está em um caminho diferente deles, porque todos aqueles que morrerem dentro de uma religião, adventista, testemunho de Jeová, Assembleia dos Deuses, irão para o inferno. Todos aqueles que morrerem no judaísmo, hinduísmo, budismo, espiritismo, irão para o inferno. E aqueles que morrerem seguindo o seu próprio coração também irão ao inferno. Os desigrejados, os ateus, os que seguem o seu próprio pensamento, a sua própria interpretação, irão ao inferno. Os pássaros livres e os escravos estão indo para onde? Para a batalha do Armagedon. Mas melhor o senhor estar fora da igreja, nisso o senhor está certo. O senhor está bem melhor fora do sistema do que dentro. Nisso quero dar-me os meus parabéns para o senhor. Mas Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no homem. E se o senhor quiser, nós podemos entrar nisso. Ele mostrarei como o senhor também está num caminho errado. Mas a pergunta é essa. A pergunta principal é: como que um homem pode fazer uma obra para Deus? Obrigado. A pergunta? Posso responder já? Só um momento, senhor Davi. O apóstolo Tamar ainda tem tempo. Se ele quiser ainda fazer um breve comentário, ele tem tempo. Não, eu estou sendo objetivo, porque tenho muito para responder. Eu estou sendo objetivo. Ok, apóstolo. Ok, então muito obrigado. Então vou parar o tempo. Então o senhor tem 7 minutos para responder a sua questão, senhor Davi. 7 minutos nesse momento. Bem, eu vou responder com muita tranquilidade. Eu vou até virar aqui, ó, a Bíblia que ele falou. Aqui, ó, tá aqui, a Bíblia. Mateus, capítulo 10, versículo... Cadê? Até perdi aqui. 40. Versículo 40. É isso que o senhor falou? Versículo 40. Eu vou até ler aqui. Quem vos recebe, recebe também a mim. E aquele que recebe também me enviou. E quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem receber um homem justo, ele é homem justo e receberá a recompensa de homem justo. O senhor não sabe o que é reticências, não? O senhor não sabe o que é reticências? Quando existe reticências, meu amigo, é porque a pessoa está falando a fala de outra pessoa. Poxa, o que é isso? Você está querendo usar um texto totalmente fora daquilo que ele está querendo dizer. Ele estava repetindo. Está aqui, está na Bíblia. Tem reticências, campeão. Reticências é reproduzir a fala de outra pessoa. Por isso que está entre reticências. Agora, mostrando no próprio texto que ele falou, aqui, ó, Mateus capítulo 11, eu vou falar bem devagar para que as pessoas abram a Bíblia tranquilamente. Mateus capítulo 11, estava lá Jesus conversando com os discípulos, até então eles não eram apóstolos, estava lá Jesus conversando com eles, e João resolveu fazer uma pergunta: Senhor, há de vir alguém depois de João? O que Jesus respondeu para ele? Não. Mateus capítulo... O próprio rapaz aí me falou, olha lá, ó, eu vou ser bem específico e objetivo, porque a verdade é simples, a mentira é que precisa de muita explicação. A verdade é simples. Mateus 11, versículo 13. Eu vou ler devagar. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até quem? João. Está na Bíblia. Pô, vamos apagar isso aqui, caramba. Vai vir um profeta aí, o profeta Cael, como aqui? Ô, Jesus, muda isso aqui. Vou ler de novo. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eu vou fazer uma pergunta que a sua consciência vai responder. A sua consciência vai responder. Ia aparecer mais profeta depois de João? Seja sincero com você. E agora, usando a mesma palavra que ele falou, maldito é o homem que confia em outro. Eu não preciso. O senhor Davi, a própria consciência responde. Senhor Davi, o senhor entendeu a pergunta do apóstolo Tamar? O senhor entendeu a pergunta do apóstolo Tamar ou quer que eu refaça aqui?
Não, ele quer saber como que o homem que é de Deus, eu tenho tempo, né? Como que o homem de Deus faz a obra de Deus? A pergunta é a seguinte: como um homem pode fazer a obra para Deus? Como é que o homem pode fazer a obra para Deus? Essa foi a pergunta do apóstolo Itamar. Seja claro para que os telespectadores possam compreender a sua resposta, senhor Davi, por gentileza. Qual é a coisa mais sagrada que você tem na sua vida? A igreja ou a família? A própria consciência da pessoa responde: a obra do homem é cuidar da sua família. Eu não preciso responder. O Espírito Santo já responde no seu coração. Aí vai aparecer um comedor de feijão igual eu e você, e vai falar: não, eu que sou o profeta de Deus, eu que sou o profeta. A Bíblia é clara. Crê, tu, que salvarás tanto a tu como o da sua casa. Onde é que é a igreja que Jesus congregava mesmo? Hã? Qual foi o sermão, o discurso mais importante de Jesus? Não foi na montanha? Pois é. Quando a samaritana perguntou para ele: Senhor, devemos ir no templo ou no monte? Porque os samaritanos dizem que é no monte, os judeus dizem que era no templo. O que Jesus falou? Nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. E eu estou à procura desses para me adorarem. Ele falou que era para você sair fazendo... Não. A sua vida deve ser um exemplo para que, através de ti e da tua família, outros sejam salvos. Esse negócio aí, sabe o que acontece? Aparece um esperto, assim como apareceu Edir Macedo, Sila Malafaia, Valdomiro Santiago, e fala assim: eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou missionário. E leva muitos para o buraco, sendo que Jesus falou que Deus estava onde? Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Só isso, só isso. Jesus abriu a porta para que as pessoas tivessem uma relação direta com Deus. E não adianta engolir seco, porque essa é a verdade mesmo. Então, o próprio Espírito de Deus fala dentro do seu coração, não sou eu. O próprio Espírito Santo preenche as minhas frases. Então, eu vou só repetir, só para fechar a pergunta: como é que o homem faz a obra de Deus? Cuidando da sua... Olha lá, olha o Espírito Santo respondendo: família. É isso. Se cada um cuidar da sua vida, já está fazendo a vontade de Deus. E, para concluir, para ajudar vocês a saber a verdade, eu vou ler de novo aqui, Mateus 11, 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Pois é, ia aparecer mais profeta? Fechei aí, campeão. Não precisa falar mais nada, a Bíblia já falou tudo. Tá aqui, ó. A Bíblia já falou tudo e o rapaz precisa aprender o que é reticências. Precisa aprender o que é reticências. Ok, senhor Davi, obrigado, senhor Davi, obrigado pela sua resposta. Apóstolo Deutamar, o senhor tem 7 minutos para a sua réplica neste momento. Ok, muito obrigado. Reticências também significa que quando você tem algo ainda para dizer, que aquele texto não está completo, coloca-se reticências para dizer que foi dito algo mais e que aquele texto está abreviado. Reticência significa isso. Agora, entre aspas, significa que está a citar a fala de alguém. Eu li o texto aqui de Mateus 23, versículo 34, 35, e de Lucas 11, 49. Senhor Davi, o senhor está diante dos discípulos de Jacó e Filipe, mas vamos lá na Bíblia. O senhor disse que João Batista foi um profeta e está repetindo isso muitas vezes. Nós já passamos desse ponto. João Batista foi o último profeta da lei, porque Jesus, ele mesmo, era um profeta. E eu lhe dei aqui as referências. E o senhor pode ler na sua casa, para depois não ficar dizendo que João foi o último profeta. Jesus foi o primeiro profeta da graça, e Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Agora, senhor Davi, Deuteronômio 18, 18, o profeta Moisés diz que o Senhor Jeová, o Senhor Deus, levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Está escrito isso na sua Bíblia? Queria que ele respondesse se está escrito ou se lá também tem reticências. Senhor Davi, por gentileza. Deuteronômio 18, 18 também tem reticências lá?
Da lei, sim. Profeta da lei, não da graça. Seu Davi, o senhor está de acordo que Deuteronômio 18:18 trata-se de Jesus? Moisés falava de Jesus, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, Moisés? Talvez. Talvez não. O senhor não está aqui para dizer talvez. O senhor está aqui para afirmar as coisas, assim como eu estou aqui para afirmar. E aquilo que eu afirmo, eu tenho que sustentar na Bíblia. Aquilo que o senhor afirma, tem que sustentar. Eu vou ainda no ponto do apóstolo, eu vou ainda no ponto lá que o senhor não quiser responder sobre como que alguém conhece Deus, eu vou no ponto que o senhor respondeu aí, de acordo com a sua compreensão, como que o homem faz a obra para Deus. Mas vamos ainda na questão profeta, porque o senhor voltou isso aqui. O moderador está aqui, e se ele achar bom, ele pode colocar o debate um pouco mais adiante. Mas vamos lá. É dito em Atos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse aos nossos pais, e o Senhor Deus levantará um profeta dentre o povo semelhante a mim. Está onde? Atos 3, versículo 22. Vai me dizer que Atos 3, 22 também tem reticência? Atos capítulo 7, versículo 37. Este quem? Este Jesus, que eles haviam matado. Este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel. O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Tem reticência também aí? Está vendo, senhor Davi? Mas se Jesus é um profeta, como que João Batista foi o último profeta? Se Jesus disse que enviaria profetas para a terra e Paulo foi um profeta. Eu vou perguntar aqui, senhor Davi, Paulo foi um profeta? O senhor disse que não é que ele foi apóstolo. Quero voltar nesse ponto aqui, para saber se Paulo era um profeta.